Fala pessoal, tudo bem? Lucas Codebella, da equipe do GA Invest, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o resultado do quarto trimestre de 2021 da Engie. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like e aproveita para entrar aí nos grupos do GA e nas nossas redes sociais, beleza? Pessoal, então, antes da gente falar sobre os resultados da Engie, é interessante a gente dar uma comentada aqui de maneira geral, porque assim, à primeira vista foi um resultado ruim, assim, um resultado estranho. Vocês vão perceber que tem uma série de não recorrentes aí no meio. Então a empresa ela está passando por um momento aí de transição, de muita mudança. Ela está vendendo os ativos de termoelétricos que poluem mais para investir em energias renováveis. Então ela está investindo em energia solar, energia eólica, tem muitos projetos nesse sentido. Ela está aí construindo suas linhas de transmissão, então tem uma parte do resultado que é impactada por isso. Tem a questão aí de não recorrente da repactuação do risco hidrológico, que impactou também a empresa. Tem a questão aí também do impacto de inflação nos juros, na dívida, enfim. Tem uma série de não recorrentes que a gente tem que tomar muito cuidado, mas se a gente focar realmente no que importa, né, nos projetos que a empresa está fazendo, nas construções que ela está fazendo, nas diretrizes que ela está seguindo, a gente vai ver que foi um resultado mais ou menos neutro, talvez um pouquinho para negativo, com todos esses não recorrentes. Realmente o balanço dela está bem complicado de analisar agora, mas vamos lá, vamos focar no que importa, tá? Então aqui, pessoal, a gente vai começar a falar um pouquinho mais da parte de resultados da empresa, destaques aqui. Primeiramente, o EBITDA ajustado. A empresa teve um crescimento aí de 12,3% na base anual e uma queda de 8,4% se a gente desconsiderar aí os itens não recorrentes. Com relação ao lucro líquido ajustado, foi uma queda de 11,8%. E se a gente não considerar os não recorrentes, uma queda aí de 44%. Então, realmente, esses são números que chamam bastante atenção. Nós vamos tentar entender mais para frente aí por que essa queda tão grande aqui em relação ao lucro líquido da empresa, tá? Aqui do lado esquerdo tem toda a parte aqui dos resultados da empresa, dos drivers, né, em comparação a 2020, e a gente vê aqui que tem muitos não recorrentes, né? Por exemplo, a repactuação do risco hidrológico. Quem não conhece aqui a repactuação do risco hidrológico, a gente tem um relatório completo aí no grupo do GA Pro, tá? Para os assinantes. Tem a parte aqui de não recorrentes referente ao impairment de venda de ativos que a empresa está fazendo aí. Então tem a usina termoelétrica Pampa Sul e tem a Engie Geração Solar Distribuída. São ativos que não fazem parte aí do portfólio futuro da empresa. Ela quer se desfazer desses ativos e para isso ela teve que fazer uma revisão aqui referente ao valor contábil e ao valor de venda avaliado desses ativos, né? Por isso que teve esse impairment no valor aqui de 977 milhões. Também tem a parte aqui de contribuição da TEG. Para quem não conhece, a TEG é a transportadora de gás, que a empresa tem uma participação. Tem a parte aqui de transações de curto prazo do mercado de energia, principalmente provocados aí pela crise hídrica, tá? E o impacto grande aqui também no resultado financeiro da empresa, devido aí a atualizações monetárias e juros, tá, sobre a dívida da empresa. Então, esses são itens importantes, a maioria são itens não recorrentes. Então, por isso que quando você vai analisar o resultado da empresa, principalmente nesse último ano, tem que tomar bastante cuidado porque é cheio de não recorrentes e a gente tem que focar realmente nos números que importam, beleza? Bom, continuando na parte de destaques, a gente tem a questão da distribuição de resultados. A empresa distribuiu cerca de 2 bilhões aí de dividendos durante o ano, ou R$ 2,50 por ação. Foi distribuído aí 100% do lucro líquido ajustado de 2021 e do lucro retido de 2020. Então é uma empresa que consegue, ao mesmo tempo, crescer, investir em novos projetos, gerar caixa e distribuir dividendos aqui para os acionistas. Ela atingiu aí 95,8% da capacidade instalada do parque gerador como energia renovável. Também esse aqui é um movimento que a empresa está fazendo, vendendo as termoelétricas, a conclusão da venda do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, e agora ela só tem a Pampa Sul, que é um resultado bem menor, tá? E também iniciada aqui a operação comercial de transmissão do novo estado.
Aqui fala um pouquinho da parte de aprovação, né, do Conselho de Administração dos conjuntos fotovoltaicos de Paracatu e Floresta, quase 260 megawatts de capacidade instalada. Então é interessante a gente ficar de olho nesses novos projetos que a empresa está desenvolvendo. Aqui fala mais uma parte ISG aqui da empresa, né? Uma das 3 empresas brasileiras no ranking global de empresas mais sustentáveis, sistema integrado de gestão, aqui a questão de anti-suborno. Então é interessante esses destaques aqui, né? Mais para a parte de governança. E aqui uma novidade que a empresa trouxe esse trimestre, que é o destaque aí aos seus indicadores de sustentabilidade, demonstrando o compromisso ESG. Então, aqui ela coloca aqui capacidade instalada de energia renovável, então ela evoluiu de 2002, era 82% renovável, agora está em 95,8%. A redução aqui de emissões de gases, crédito de carbono, enfim, ela coloca aqui de maneira geral os destaques, tá? Consumo d'água, força de mulher no mercado de trabalho. E aqui a gente entra então na parte de comercialização de energia, tá? A empresa, ela além de gerar energia, ela também faz a comercialização, tanto no ambiente livre quanto no ambiente regulado. O ambiente livre ela consegue fazer contratos aí personalizados e no ambiente regulado é através de leilões. Então, aqui ela fala um pouquinho aqui da energia descontratada. Esse ano ela tem 11% da energia dela descontratada, é como se fosse uma folga, né, que as geradoras colocam aí para que caso ocorra aí uma crise hídrica ou algo similar, elas não precisem comprar com pressa aí energia no mercado de curto prazo e com isso acabar pagando mais caro, né? E então ela tem 11% aqui descontratado, é até um valor baixo assim, né? A gente normalmente costuma trabalhar com um valor um pouquinho maior, mas aí a partir de 2023 esse valor está aumentando, 16, 22, e em 2027 ela tem 44% de energia ainda disponível, tá? Atualmente aí 60% da energia ela vende para o mercado livre, é bastante, e 40% no mercado regulado. E aqui é interessante a gente ver sobre o volume de vendas por clientes, que ela tem uma diversificação muito grande, né? Ela tem siderurgia, alimentos, cimento, então não tem nenhum setor aqui que contribui com muito do resultado da empresa, e isso é bem interessante para ela não ter uma dependência, assim, né? De repente algum setor está indo mal e ela acaba tendo um impacto mais negativo, né? Esse é um dos motivos que a empresa consegue também ter um resultado bom mesmo em casos aí de crise hídrica impactando, tá? Aqui fala um pouquinho da estratégia de comercialização de energia, né? Dados gerais aí, número de consumidores livres. Isso aqui não é tão importante a gente ficar olhando assim nas minúcias, mas é interessante ver que a empresa tem aqui 10,5% de market share do ambiente de contratação livre em 2021, né? É um número bem interessante, apesar de ter caído aí um pouquinho em relação a 2020, é um patamar bem bom aqui de market share que a empresa tem. Bom, pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho já da parte de expansão da empresa. Então, primeiramente, projeto eólico implantação, o conjunto Santo Agostinho, está na primeira fase, um avanço aqui de 7,7%, então é um projeto que está bem no início ainda. E ele vai contribuir aqui com uma capacidade instalada de 434 megawatts, um investimento da ordem de 2,3 bilhões, tá? E o início da operação está previsto para o quarto trimestre de 2022. Aqui nós temos a parte de transmissão, então ela tem o sistema de transmissão gralha azul com 98,7% de avanço, está em fase final aí. E a partir do primeiro trimestre de 2022 ela já vai estar recebendo 95% da receita aqui do projeto. É um investimento aí estimado de 1,8 bilhões, são 1.000 quilômetros de linha de transmissão, então é um projeto bem grande. Aqui também é um outro projeto grande que é a Novo Estado, tá? É uma linha com 1.800 quilômetros, uma RAP contratada de 370 milhões e um CAPEX estimado de 3,2 bilhões, previsão para operação completa até o fim de 2022. Então, é esperado aí a gente ver até o fim de 2022 um aumento interessante aí no EBITDA da empresa devido a essas operações, essas linhas estarem entrando em operação. E também a gente vai perceber uma queda aqui na receita de construção, justamente porque essas linhas estão finalizando aqui os seus projetos, tá? Então isso é normal e faz parte aqui do não recorrente da empresa, tá?
Aqui a gente vê também a parte dos conjuntos fotovoltaicos para Catu e Floresta. A empresa está com uma capacidade instalada aqui extra, né, de 260 megawatts. Isso aqui também faz parte do processo aqui de transição da matriz elétrica da empresa, focando em energia renovável. E aqui ela traz também o resultado da Giral, né? Na verdade, a Giral é uma usina hidrelétrica muito grande, tá? Mas ela pertence aqui está 40% Engie, mas essa não é a Engie Brasil, né? Não é a Engie que a gente compra as ações aqui na bolsa, tá? É a Engie controladora. Então existe um movimento já há alguns anos aí para tentar passar esse ativo aqui para o portfólio da Engie Brasil, tá? Ainda não está concluído, mas eles sempre trazem aqui as informações dessa usina. É uma usina bem grande mesmo, então a partir do momento que ela entrar no resultado da empresa, vai ser bem interessante, tá? Com 3.750 megawatts de capacidade instalada. É uma das maiores usinas aqui do Brasil. E aqui ela também coloca os projetos em desenvolvimento, né, os conjuntos fotovoltaicos e eólicos, são vários aí espalhados, principalmente mais para a região nordeste do Brasil. E aqui nós temos uma evolução, né, dos projetos em desenvolvimento. Então, 2021 foram 2.139 megawatts, equivalentes aqui a 779 megawatts eólicos, 1.360 solares ou fotovoltaicos aí, né? Então aqui, pessoal, a gente entra mais na parte de desempenho financeiro, né, que é o mais legal de olhar, né? Aqui a empresa no lado direito aqui traz um comparativo entre 2016 e 2021. É um resumo aí de tudo que ocorreu na empresa. Então, a empresa investiu 22,5 bilhões nesse período, é um número bem considerável, com uma alavancagem de 82%. Então, isso aqui faz parte do modelo de negócio da Engie. Ela acaba investindo aí em projetos maiores, pega dívidas para isso e aos pouquinhos vai pagando essas dívidas, vão entrando aí o resultado dos projetos. E quando ela termina esses projetos, ela vai lá, pega mais dívida e investe aí em novos projetos. Então faz parte aí do modelo de crescimento da empresa. Ela conseguiu durante esse período aumentar 17% a capacidade instalada própria total e 34% na parte de renováveis, então em linha com a estratégia de longo prazo da empresa. Ela concluiu aqui a aquisição de 32,5% de participação na TEG, como a gente já falou ali, a parte de transporte de gás. A entrada aqui de 2.800 quilômetros de linhas de transmissão, que foram aqueles projetos que a gente já comentou também, que estão em fase final de construção. Com isso, ela teve um EBITDA ajustado com 113% de crescimento no período e um lucro líquido com 34% de crescimento nesse período entre 2016 e 2021. Ela distribuiu 11,1 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio, basicamente metade aqui do que ela investiu, né? Então é bem interessante esse modelo da empresa. Ela consegue crescer, distribuir dividendos e ainda manter uma dívida bem controlada. Aqui a parte de rentabilidade, né, o retorno sobre o patrimônio líquido, retorno sobre o capital investido. Então ela teve uma queda aqui no último ano, mas nada também muito preocupante, faz parte aí do processo que ela está vivendo, de todas essas transições que ela está fazendo. É um número para a gente acompanhar aqui, mas nada muito grave, tá? Aqui um pouquinho da evolução da receita operacional líquida, então todos aqueles itens que fazem parte aqui da empresa, aqui a parte de comercialização de energia, a parte de transmissão, painéis solares, enfim. Ela teve aí, no geral, um crescimento de 2,3% em comparação com o ano passado, tá? Mas aí tem alguns não recorrentes também. Aqui a gente entra na parte da TEG, então ela contribuiu com 602 milhões no EBITDA de 2021. Isso aqui entra como equivalência patrimonial, então a TEG ela não faz parte aqui do balanço da empresa, ela entra como equivalência patrimonial, é uma empresa separada, digamos assim, onde a Engie tem 32,5% de participação desse negócio de transporte de gás. Evolução de EBITDA da empresa, então o EBITDA de 2020 para 2021, o EBITDA ajustado teve um crescimento de 12,3% e o EBITDA aqui não ajustado teve uma queda de 8,4%. De novo, né, aqui no meio tem um monte de itens não recorrentes, tem a repactuação do risco hidrológico, tem a questão da crise hídrica que impactou aqui na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, tem a parte de equivalência patrimonial da TEG,
Enfim, tem vários itens aqui, tá? E de maneira geral, se a gente considerar esses não recorrentes, é um resultado flat, digamos assim, né? Um resultado neutro aqui, em linha com o ano passado, nada de muito destaque, mas também nada muito preocupante aqui, né? Tem quase 1,3 bilhões aqui de não recorrentes, tá? Aqui é a parte de evolução do lucro líquido da empresa, então realmente ela teve essa queda expressiva aqui de 44%, mas são itens, novamente, né, itens não recorrentes que acabam impactando na empresa, então é complicado a gente analisar a empresa aqui pelo lucro líquido, pelo momento que ela está passando, tá? Aqui a parte, isso aqui é importante, tá? A parte de, como a gente falou, a empresa ela faz parte do modelo de negócio dela pegar bastante dívidas, né? Mas, como os projetos vão saindo, vão gerando EBITDA, vão gerando resultado, acaba que ela mantém aí um endividamento bem controlado, né? Uma alavancagem bem controlada. O principal indicador aqui é a dívida líquida sobre EBITDA, ele está em torno de 2 vezes, tá? Que é bem aceitável aqui para uma empresa no modelo de negócio da Engie, pelo padrão dela, tá? Ela tem aí 5 bilhões em caixa, uma dívida líquida de 14 bilhões e, claro, aumentou um pouquinho aqui a alavancagem, mas é algo bem normal. Então, podem ficar bem tranquilos aqui com relação à dívida da Engie, ela está bem controlada, tá? Saindo dos projetos, é normal que ela vá pagando essas dívidas e aí também vai investindo em novos projetos, pegando novas dívidas, faz parte, tá? Aqui justamente mostra o cronograma de vencimento dessas dívidas. Então, 2022 ela tem aí uma certa dívida de curto prazo para pagar, tá? Mas não é nada muito assustador aí pela geração de caixa que a empresa tem. E a maioria das dívidas aqui são de longo prazo, né? A partir aqui de 2028, por exemplo, nós temos várias dívidas vencendo, então o prazo médio é de 6,9 anos, está bem tranquilo também. E a gente pode ver aqui que ela tem um impacto grande aqui na parte do IPCA, né? 66% das dívidas dela são atreladas ao IPCA, mas também faz parte do modelo dela porque justamente os contratos dela de venda de energia estão atrelados ao IPCA e aí acaba compensando uma coisa com outra, né? Por isso que a empresa tem mais dívidas atreladas ao IPCA, justamente porque ela acaba compensando aqui com a parte operacional dela. Aqui a gente pode ver justamente aquela parte da alavancagem da empresa. Aqui seriam financiamento com dívida, esse azul mais clarinho, e o financiamento com capital próprio, esse azul mais escuro. Só mais um detalhe aqui com relação a esse slide, a empresa aqui não tem tantos projetos aqui a partir de 2023, mas com certeza aí, ao longo do ano ela vai desenvolvendo novos projetos, e aqui 2023, 2024, 2025 a gente vai ver novos projetos saindo da empresa, que faz parte do modelo dela, né? Terminar um projeto e investir em outros e assim ir melhorando seu resultado, tá? Dividendos, a empresa distribuiu aí 6,2% de dividendos durante o ano, ela está distribuindo aí em torno de 100% do lucro líquido, tá? É uma empresa que consegue crescer e distribuir bons dividendos. Acho que a gente não tem que se preocupar tanto aqui com os dividendos, isso aqui é uma consequência. O mais importante é ela estar fazendo aí esses projetos, tirando do papel, aumentando o resultado e, como consequência, ela vai acabar distribuindo aqui um valor interessante de dividendos também para os acionistas. Aqui nós temos a parte de material de apoio que a empresa disponibiliza. Então, aqui os principais indicadores financeiros e operacionais. Alguns números chamam bastante atenção, por exemplo, uma queda de mais de 92% no lucro líquido desse trimestre, depois aí uma série de não recorrentes aqui na empresa, como a gente já comentou, que acabam distorcendo um pouco aqui os relatórios desse ano, tá? Aqui a parte de ativos, ela tem 11 usinas hidrelétricas, a Engie é hoje a maior geradora privada do Brasil, tem a usina termoelétrica de Pampa Sul, que ela está tentando vender, então ela já vendeu o Jorge Lacerda e agora sobrou Pampa Sul, que é uma contribuição pequena aqui na capacidade instalada da empresa, e também as usinas complementares, eólicas, solares, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. Então ela tem 8.218 megawatts de capacidade instalada, 4.500 quilômetros de gasodutos em operação, equivalentes aí à parte da TEG, 2.800 quilômetros de linhas de transmissão, que são aquelas finalizando ali a implantação Gralha Azul em Novo Estado. Aqui a distribuição geométrica geográfica dos ativos da empresa. E também ela cita sempre, né, Giral,
que é um ativo que está tentando passar aqui para o portfólio da Engie Brasil, tá? Aqui um detalhamento maior de como funciona a tag, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas se vocês quiserem dar uma olhada. E aqui também a parte de balanço de energia, eu acho que isso aqui não cabe a gente ficar olhando nas minúcias, parte de força de trabalho aqui, faixa etária, gênero, enfim, alguns indicadores. Então, pessoal, aqui só para finalizar, eu queria passar para vocês um pouco aqui dessa parte de não recorrentes, né? Então, se a gente olha o lucro da empresa, ele caiu bastante, mas foi um impacto grande que teve na receita. Ela reduziu aí quase 1 bilhão, né, de receita, e esse impacto foi principalmente devido a essa parte de transmissão, com um decréscimo aí de 847 milhões, sendo que esses 847 milhões são justamente referentes à receita de construção. Como ela está terminando aí a construção das suas linhas de transmissão, esse valor ele é dado baixo aqui nesse item, tá? E impacta aqui na receita operacional líquida. Também a gente pode perceber um impacto grande aqui em referente ao impairment, das vendas que ela deseja fazer aí das subsidiárias, né, da usina termoelétrica Pampa Sul e também da Engie Geração Solar Distribuída, um impacto aqui de 964 milhões, devido à avaliação preliminar dos valores de vendas serem inferiores ao valor contábil que a empresa tinha lá no balanço, né? Então ela precisa fazer esse ajuste contábil, essa baixa aqui no balanço dela, tá? E também é interessante verificar que as despesas financeiras elas aumentaram aí cerca de 1,2 bilhões, principalmente devido à questão de dívida, tá? 802 milhões foram referentes à atualização monetária de variação de inflação e 277 milhões de juros justamente desses empréstimos, debêntures que a empresa tem, tá bom? Então não é nada muito grave, são não recorrentes aí que acabam sujando um pouco o balanço da empresa, dificultando tanto a análise quanto uma avaliação aí da performance da empresa. Mas se a gente descontar tudo isso, tem coisas positivas também que ocorreram durante o ano, a repactuação do risco hidrológico, mas tirando tudo isso seria um resultado neutro, um pouquinho abaixo do que a gente esperava, mas nada muito preocupante, tá bom? Obrigado, pessoal, se vocês gostaram, curtam o vídeo aí, e sigam o GA aí nas redes sociais. Valeu!